pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bia, tenho 27 anos e acabei de me mudar aqui pra Vancouver, no Canadá. Bom, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi a nossa viagem, como foi viajar em época de pandemia com um pet, sim, porque a gente trouxe a nossa gata com a gente, e também como é que foi a quarentena exigida aqui no Canadá. Vamos lá? Bom, vamos começar essa história do começo então, né? A gente veio de São Paulo, então a gente precisava vir de São Paulo para Vancouver. Só que não existe voo direto. Então a gente já sabia que alguma escala nesse meio do caminho a gente ia ter que fazer. A primeira ideia foi Toronto, mas depois a gente acabou preferindo por fazer a escala em Montreal, por conta da nossa gatinha, da Havana. Como é um aeroporto menor, a gente imaginou que a parte que a gente tivesse que passar com ela do raio-x fosse um pouco mais tranquila e com menos gente. Então a gente tinha a ideia de pegar um voo pela Air Canada a princípio e aí fazer Brasil e Canadá direto e só depois do Canadá ter que fazer a escala. Mas a Air Canada suspendeu os voos bem na época, então não estava fazendo voo Brasil-Canadá e a gente teve que achar outra alternativa. A alternativa que a gente encontrou foi pela Copa Airlines, então a gente pararia em Montreal de fato, mas a gente teve que fazer uma escala na cidade do Panamá, e essa escala foi de mais ou menos 8 ou 9 horas. E a gente já sabia que ia ser estressante por conta da Havana, mas era a única opção que tinha, então a gente falou, vambora, é isso que tem pra hoje. A gente reservou o lugar da Havana no voo tudo certinho, pagamos a taxa extra. Isso é um ponto importante, porque quando você quer levar um pet e junto na cabine, você tem que avisar logo que você comprar passagem, senão pode ter o risco de repente, você não conseguir levar, porque eu não sei se são 3 ou 4 pets na cabine no máximo, então você já tem que avisar do começo, senão pode dar chabula na frente. Aí a gente começou a pensar no segundo trecho da viagem, mas a gente não tinha fechado ainda de cara por conta da quarentena que é exigida. E aí eu vou comentar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas aí com a data já limite estabelecida, a gente conversou com a veterinária da Havana, que indicou 2 produtos assim que foram essenciais. Eu acho que, assim, se eu posso dizer que ela se estressou um pouco menos na viagem, foi por causa disso. Ou eu vou deixar a foto deles 2 aqui pra vocês verem. Um é um calmante homeopático que chama Calmicigo, anti-estresse, que você tem que espirrar na boca do gato 2 vezes por dia. 2 espirradinhas na língua e ele absorve. E o outro é o Feliway, que é um hormônio, que é um hormônio sintético, mas é um hormônio que o gato já produz, que dá sensação de bem-estar. E muita gente usa quando vai ter que passar por uma mudança, alguma situação de estresse, pra dar uma aliviada na barra, sabe? E a gente comprou. Não são baratos, nenhum dos 2, o Feliway muito menos, mas assim, a gente acha que teve um papel importante e ajudou bastante, tanto durante a viagem, quanto no período que a gente ficou no hotel, que eu vou explicar, porque faz parte da quarentena, e quando a gente chegou em casa também, que também não foi fácil, mas assim, a gente acha que esses 2 produtos, assim, foram indispensáveis. Sem ele, a viagem, assim, ia ser muito mais estressante do que já foi. Com isso resolvido, eu fui correr atrás da documentação da Havana para ela poder viajar. E até já adianto, a gente fez tudo sozinho, a gente não contratou nenhum despachante, foi bem tranquilo, você só tem que se atentar aos prazos, porque você tem que agendar toda a análise da documentação mais ou menos 1 mês antes da sua viagem, para eles poderem ter data e você não correr nenhum risco. E é tudo online, pelo menos por enquanto, agora por conta da pandemia. Então a gente agendou mais ou menos 1 mês antes. Basicamente a gente teve que levar a Havana na veterinária dela para ela fazer o atestado de saúde, porque a carteira de vacinação dela já estava ok, ela não precisava tomar a vacina da raiva de novo, ela já tinha tomado uns meses antes, então estava tudo certo. E a gente fez a documentação bonitinha, enviou no dia que tinha que enviar, saiu no prazo exato, assim, não teve problema nenhum, a gente só teve que ir lá no aeroporto, porque essa unidade aí onde eles analisam, que chama Vigiagro, fica dentro do aeroporto de Guarulhos. A gente foi lá, buscou e assim, deu tudo certo. Na semana da viagem mesmo, a gente comprou o segundo trecho, que foi de Montreal até Vancouver. Tinha bastante espaço, tinha bastante voos assim disponíveis, então não teve nenhum problema. A gente só se lembrou de marcar o lugar da Havana no voo, né, e pagar a taxa extra, mas foi bem tranquilo. E nos preparamos para a viagem, aquela correria toda, arrumar mala, excesso de bagagem, mas assim, deu tudo certo, ficou tudo bem. No aeroporto, para a parte da Havana, assim, foi bem tranquilo. Quando a gente fez o check-in na Copa, eles não mediram a bolsa dela, não olharam para a cara dela, só pediram a documentação e a gente entregou o CZI e foi o que bastou, assim, mas a gente tinha levado tudo, tinha levado inclusive carteira de vacinação traduzida. Não é exigido, não é necessário, você só precisa levar a carteira de vacinação normal, no idioma certo, mas a gente achou melhor traduzir, né, just in case, e no final, assim, precisou, porque quando a gente chegou lá em Montreal,
O oficial só olhou isso, ele falou, obrigada, porque assim, facilitou o trabalho dele e deixou a gente passar, então é até uma dica, não é exigido, mas é uma dica, porque pra gente ajudou. Mas foi bem tranquilo. Então fizemos o check-in, foi tudo tranquilo, despachamos as bagagens, deu tudo certo. A gente achou que a Havana tinha feito xixi nesse meio do caminho, então fui com ela, com a minha mãe e com a minha tia no banheiro, pra ver se a gente conseguia trocar o tapete higiênico que eu coloquei, mas ela não tinha feito, então foi tudo certo. E aí depois da despedida toda, assim, difícil de descrever, é um momento bem complicado. A gente passou no raio-x e aí já veio o primeiro estresse, o primeiro perrengue, porque pediram pra gente tirar a Havana da caixinha, tirar a coleirinha dela, né, e passar com ela afastada do corpo, assim, tipo, meio Rei Leão mesmo. E, por sorte, assim, ela tava super assustada, então ela só queria se agarrar em mim e voltar pra caixinha dela, então assim, não teve risco de fuga nem nada, mas é uma hora que a gente fica realmente tensa. Mas passou, assim, deu tudo certo. O voo em si, de São Paulo até a cidade do Panamá, ela foi super boazinha, pouco miou. Os atendentes da Copa deixaram eu ficar com a bolsa dela no colo, exceto nos horários, assim, de decolagem e de pouso, porque daí você realmente tem que colocar embaixo do banco. Mas, à medida que eu peguei da caixinha dela no site da Copa, vamos dizer assim, não era compatível com a aeronave, porque eu não conseguia colocar a caixinha embaixo da poltrona da frente. Embora ela fosse maleável, tinha um ferrinho que dava a sustentação, a estruturação da caixa, e eu não conseguia enfiar. Então, assim, a caixa foi bem no meio dos meus pés a viagem inteira. Eles não implicaram, ficou tudo bem, nem olharam direito, assim, então foi bem tranquilo. Aí a gente chegou no Panamá, pegamos um lugar lá naquela sala VIP que tem. Foi até que bem confortável, foi bem gostoso, porque a gente tinha muitas horas de espera, então não seria confortável ficar com a Havana ali no meio de todo mundo, e tava cheio o aeroporto, diferente do aeroporto de Guarulhos, que tava bem vazio. Então a gente ficou nessa sala o tempo inteiro, e na hora do voo, de novo, a gente teve que passar de novo por um outro raio-x, de novo me mandaram tirar ela da caixinha, de novo ela ficou assustada, aí bem mais assustada do que da primeira vez, porque tinha muita gente, então assim, eles não me pediram pra afastar ela, mas ela ficou aqui comigo e assim, fincou as unhas nas minhas costas, foi bem ruim, mas assim, passaram com a caixinha rápido, então deu tudo certo, foi tudo bem. Mas esse voo em específico foi difícil. A Havana já estava bem nervosa, eram muitas horas, ela não quis fazer xixi no aeroporto. Eu levei na mala de mão caixa de areia e a areia sanitária dela. Levei inclusive um sachê fechado, porque ela ama sachê. O sachê ela comeu, tomou água, mas ela não quis fazer xixi. Então assim, ela já estava muito nervosa e aí juntou tudo, outro voo, muitas horas, e aí ela ficou super estressada, fez xixi, daí ela começou a se debater na caixa, começou a miar, nossa, ficar muito ruim, assim, a gente só via a cabecinha dela batendo na caixa, foi horrível. E aí o Henrico levou ela no banheiro, viu que ela tinha feito xixi, arrancou o tapete higiênico, colocou outro, depois eu fui com ela de novo, deixei ela ficar um pouco solta, ela ficou nas minhas costas, assim, mas conseguiu dar mais esticada nas patinhas. E depois que a gente resolveu essa parte, tacou tudo fora ali, que tava tudo com cheiro de xixi, trocou, ela ficou mais calma e daí ela ficou calma até a gente chegar em Montreal. Graças a Deus deu tudo certo. Demorou um pouquinho no aeroporto a questão de fazer a imigração. Depois, como a gente tinha vindo do Brasil, eles mandaram a gente ir para uma filinha preencher como se fosse, sei lá, um questionário. Os agentes de saúde queriam saber melhor do nosso plano de quarentena. E depois disso a gente pôde pegar as bagagens e fomos direto pro hotel. Aí a Havana ficou quietinha nesse trajeto todo. Quando a gente chegou no hotel, ela miou bastante, assim, demorou pra se adaptar. Mas, assim, ficou até que tudo bem, né? Ela, sei lá, os horários, assim, mudaram um pouco, mas não muito, porque o fuso horário não era grande, era uma diferença só, né? De Montreal pra São Paulo, vamos dizer assim. Então foi até que bem tranquila essa parte. Aí nós ficamos no hotel por alguns dias, por conta da quarentena exigida, e pegamos o outro voo. Pra ser muito, assim, diretona, o outro voo foi bem tranquilo, a Havana não miou, ela foi o tempo inteiro embaixo da poltrona. Nesse voo eles não me deixaram colocar ela no espaço do meio que tinha, assim, porque o voo tava super vazio, então assim, tinha muita gente deitada em todos os bancos, não tinha ninguém no banco do meio, mas não deixaram. Então eu nem tentei colocar ela no colo porque eu vi que ela tava super calma, então eu deixei ela lá embaixo o tempo inteiro. Ela foi super boazinha, o voo foi de 4 horas e pouquinho, e aí ficou tudo bem. Quando a gente chegou aqui em casa mesmo, aí ela demorou bastante pra se adaptar, ela não se adaptou até agora 100%, inclusive talvez vocês estejam ouvindo miados. Ela não se adaptou 100%, mas a gente percebe que a cada dia tá melhorando. É porque
além de ser uma casa nova, uma casa que não tem móveis, assim, então ela não tem onde se esconder, não tem aqueles lugares pequenininhos, apertadinhos, escuros ou altos que gato gosta, não tem ainda, então ela sente um pouco perdida. E fora o fuso horário, que são 4 horas de diferença de São Paulo, então pra ela mudou bastante, ela acorda de madrugada, ela mia, ela causa um pouco, mas assim, tá melhorando. E agora sobre a quarentena. Bom, o governo do Canadá exige que você fique 14 dias de quarentena. Então, basicamente, para a gente poder sair daqui, a gente teve que fazer um teste PCR 72 horas antes da viagem. Então, o nosso voo era na madrugada de segunda-feira. No sábado à tarde, a gente foi fazer o teste. No domingo, saiu o resultado do teste negativo, tudo certo. E fomos viajar normal. Quando a gente chegou em Montreal, a gente teve que fazer outro teste de Covid e esperar o resultado desse teste de Covid em um hotel que o governo determina. Então tem uma série de hotéis, você pode escolher o que você quiser, vamos dizer assim, mas você é obrigado a fazer quarentena lá, pagar o preço que eles querem, com as refeições inclusas, não é barato mesmo, mas é o que dava pra fazer, né? Era o que tinha. Então fizemos isso, aguardamos o resultado do nosso teste lá, deu negativo. A gente podia sair 2 vezes por dia, acompanhado de um segurança, assim, meio prisão, sabe? Mas para você tomar um ar no estacionamento do hotel, não podia nem ir um pouco mais longe do estacionamento, porque se o guarda não conseguisse te ver, ele vinha falar com você, enfim. Então era bem controlado, mas era bom, as comidas eram boas, assim, deu tudo certo, o hotel era pet friendly, a gente só teve que pagar uma taxa a mais pra Havana, mas assim, deu tudo bem. Como a gente tinha marcado o voo para Vancouver um dia depois do que os 3 dias, então a gente tinha que ficar 4 dias, pagamos uma diária a mais, ficamos lá, depois pegamos o voo, assim, e foi tudo bem. Porque o teste deu negativo. Se desse positivo, a gente teria que cumprir o resto da quarentena, ou 14 dias a mais, se não me engano, são 14 dias a mais, no hotel. E aí seria um problema, né? Pelo valor, enfim. Ou eu acho que tem alguma facility, alguma casa, assim, que você pode ir do governo, mas não sei nem como funciona essa parte. E a gente pegou o voo, veio para Vancouver e cumprimos o resto da quarentena dos 14 dias aqui. No 10º dia, você tem que fazer um teste, ou um outro teste de Covid, que eles te dão no aeroporto mesmo, via Skype, Zoom, com uma enfermeira que ela vai te dizendo todos os passos, o que você tem que fazer. Aí você faz, lacra bonitinho, eles vêm retirando na sua porta, e o teste sai no tempo ali de 2 a 5 dias. No 14º dia, a gente foi dormir no 13º, não tinha saído o teste ainda, então a gente tava já desesperado, não vai sair, mas deu certo. Então no 15º dia, finalmente a gente pôde sair de casa, graças a Deus, vimos a liberdade, vimos a cidade, assim, foi muito bacana, foi muito gostoso, mas assim, foi perrengue, foi difícil ficar numa casa que a gente não tinha, assim, não tem conforto ainda por enquanto, né, não tem um sofá, mas temos, sei lá, um colchão que a gente tinha encomendado, enfim. Mas, assim, dá pra se virar? Dá. É confortável? Não, nem um pouco. Inclusive, quem tá vindo, pensa nisso, porque a gente não tinha pensado. E aí é um pouco cruel. Mas dá tudo certo, no final passou. Agora a gente tá aqui, nós 3 estamos bem, felizes e curtindo a cidade. Tá bom, gente? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, me deixa aqui nos comentários, me conta, ou no Facebook, no Instagram, por onde vocês quiserem. Eu respondo todas as dúvidas, se eu não souber, eu vou atrás pra procurar e pra poder contar pra vocês. Tá bom, gente? Obrigada por assistir. Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, me ajuda aqui, por favor. E vamos que vamos. Até o próximo. Um beijo. Tchau!